Tem um delay. Já estamos Delay. online. Tá ao vivo. Olá, boa noite. Hoje estamos aqui mais uma vez no programa da Ecotaba com o Eduardo Pimenta, que é o nosso convidado, e com a Helena, que apresenta o programa junto comigo. Eu sou a Laura, né, como vocês já me conhecem dos outros programas, e o Eduardo hoje é o nosso convidado especial, né? Ele é biólogo marinho e tem muitas outras qualidades, né? Muitas outras formações. O Eduardo, ele também é pós-graduado em planejamento energético de impactos ambientais e Master em Ciências de Engenharia de Produção pela Cooper na UFRJ. Eu já queria começar com uma pergunta, perguntando para o Eduardo como que ele decidiu entrar nesse ramo aí esse ramo de biológicas. Você sempre quis, Eduardo, ou você foi assim para experimentar, ou você sempre teve esse amor por essa área? É uma coisa de essência mesmo, né? Boa noite a todos, a Helena, a Laura, a todos os presentes aí, em especial aos meus alunos que estão participando da disciplina de Projeto Integrado de Mapeamento de Áreas de Riscos aqui da Universidade Veiga de Almeida, campus Cabo Frio, dos cursos de Engenharia e demais associados, cursos associados a essa disciplina. Uma boa noite a todos. Agradecer a Edna, que foi a pessoa que fez o link. A Edna é uma amiga de coração, ela é a coordenadora do subcomitê lá de Saquarema, né? Da nossa 6ª Bacia Hidrográfica do Estado do Rio de Janeiro, do qual eu presido esse comitê, Lagos São João. Então, ela fez esse convite e tudo que a Edna me pede, para mim, vira uma obrigação, né? E eu estou super feliz porque eu estou conhecendo pessoas que eu não conhecia ainda, já ouvia falar do trabalho da Taba, TV, né? E agora abro mais um leque de novas amizades, de novas oportunidades. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui, principalmente divulgando a ciência, né? E podendo falar um pouquinho dos trabalhos que nós desenvolvemos aqui na Universidade Veiga de Almeida, à frente da diretoria do Comitê da Bacia Hidrográfica Lagos São João. Então, a gente tem um bate-papo aqui muito legal, em que muito vai acrescentar para todos que estejam presentes e assistindo. E o meu amor pelo meio ambiente, né, ele vem de muito cedo, desde criança eu sempre tive uma afinidade muito grande, apesar de eu ter me ausentado de Cabo Frio durante um período da minha vida. Eu vim morar aqui muito jovem, muito cedo, e eu sempre em contato muito com a natureza aqui, né? No início, o Cabo Frio ainda era uma cidade bem singela, muito menor do que é hoje, a população muito pequena. Eu sempre tive muito contato com a Lagoa de Araruama, com o mar, com a mata, e isso foi despertando na minha essência um carinho muito grande, um amor, uma afinidade. E quando eu acabei o ensino médio, que eu fui ingressar numa universidade, eu falei, é biologia que eu quero fazer no primeiro momento. Depois da biologia, na licenciatura plena em biologia, eu fiz um bacharelado em biologia marinha, depois uma pós-graduação no lato sensu em planejamento energético e impactos ambientais. Posteriormente, eu fiz um estrito sensu em engenharia de produção na área de ergonomia e segurança do trabalho, e venho desenvolvendo vários trabalhos, pesquisas, publicando artigos científicos aqui no Brasil, no exterior, e também em alguns livros que eu já publiquei e estou em vias de publicar mais um esse ano, com previsão de ser lançado no final desse ano. Isso tudo ligado ao meio ambiente, né? E o meio ambiente, ao longo da minha vida profissional, ele foi adquirindo um caráter de importância extremamente significativo, né? Porque a gente vive hoje num mundo extremamente impactado
por conta do modelo de desenvolvimento urbano e industrial, que preconiza uma produção infinita, e a sociedade é estimulada a consumir infinitamente, estimulada pela mídia, dentre outros veículos, e utilizando matéria-prima e energia que são finitas do planeta, né? Isso tem colocado a humanidade numa esfera, num patamar de um ambiente extremamente impactado, e esses impactos ambientais que trazem poluição hídrica, atmosférica, sólida para o meio ambiente, também está trazendo doença para a sociedade. Olha, muito bem, Laura, obrigada pela tua participação. Eu só queria fazer um adendo agora e falar que este programa, como os anteriores, e todos os programas da Ecotaba até o final de junho, eles são programas preparatórios para a Clemarge, que é uma conferência do meio ambiente que vai acontecer dia 25 de junho e 29, respectivamente. Uma conferência em Niterói, no Teatro Oscar Niemeyer, e depois o ato público na Praça 15. Então, são os preliminares, as discussões setoriais que nós estamos trazendo aqui, para que a coisa pegue fogo quando chegar na hora, né? No dia 25 vai ser o primeiro dia que a onça vai beber água. Eu gosto muito de usar essas expressões populares. Mas vamos lá. O Pimenta, você tem que chamar de Pimenta, viu, Laura? Ele é o Pimenta. Então, o Pimenta, eu queria que ele falasse um pouquinho mais da região dos lagos, para quem não conhece, para quem mora em outras regiões do Brasil ou até do exterior. E aí, depois eu vou começar isso. Primeiro, você começa com as belezas, né? Com o santuário, porque é um santuário a região dos lagos, não é isso? Então, a região dos lagos é uma região ímpar, né? Eu não digo nem no cenário nacional, mas a nível mundial. A gente tem aqui na região dos lagos, especificamente em Arraial do Cabo, um fenômeno que só acontece em 6 outros lugares no planeta, que é o fenômeno da ressurgência, que é chamado também de upwelling, que é a subida das águas profundas, trazendo nutrientes que afloram na superfície do mar, né? De uma maneira bem rápida, para poder explicar de uma maneira bem coloquial, esse vento muito forte que acontece aqui, e aqui é um cabo, né? Uma fração de terra que adentra o oceano, esse vento forte nordeste, ele bate na superfície da água após Cabo, e quando eu falo Cabo, é entre Búzios e Arraial do Cabo, porque Cabo Frio está no meio, né? Essa fração de terra que adentra o mar. Então, esse vento muito forte, ele afasta a água superficial. Quando essa água superficial é afastada por um fenômeno de Coriolis, que é um arranjo das moléculas de água, essa água superficial ela não é afastada na própria direção do vento, ela sofre uma mudança de rumo de 90 graus e ela vai cair exatamente num cânion submarino, onde essa própria região também, que a gente está falando aqui, da região dos lagos, existe a quebra da plataforma continental e promove o surgimento de um cânion submerso. Então, quando essa água se afasta e a água de baixo sobe trazendo os nutrientes, e é claro que é uma água extremamente gelada, por isso que dá nome ao Cabo Frio, né? Que era uma única cidade, agora Búzios e Arraial do Cabo se emanciparam também e viraram municípios lindíssimos, como Cabo Frio, e essa água afastada da superfície, a água de baixo sobe, traz os nutrientes, esses nutrientes servem de alimento para o fitoplâncton, que serve de alimento para o zooplâncton, serve de alimento para os pequenos peixes, médios peixes e grandes peixes. Para dentro dessa região, que tem esse fenômeno que só acontece em poucos outros lugares do planeta, uma região extremamente viscosa, de grande ocorrência de pescado. Por ser uma água muito fria, existe muito pouca ou quase nenhuma evaporação e transpiração, de modo que chove muito pouco. O nosso índice pluviométrico aqui anual é de 750, 800 milímetros por ano.
de modo que, chovendo muito pouco, nós não temos rios caudalosos, né? Por não ter rio que deságua no mar, a água é clarinha, a areia é branquinha, e o clima semiárido faz com que a vegetação, subtraindo a vegetação de restinga, toda a vegetação costeira e de morro, é de estepe arbórea aberta, classificada pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, ou seja, um endemismo de ecossistema, porque só vai acontecer estepe arbórea aberta, vulgarmente chamada de caatinga, lá na terra de Padinho Cício, lá de Lampião, lá no Nordeste. Então, essa região aqui, eu digo que, comparando com um pintor, e eu sempre comparo aqui com meus alunos e nas palestras que eu faço, né, com o Pansetti, aquele pintor famoso europeu, né, que o pincel de Pansetti para a região dos lagos é o fenômeno da ressurgência, que faz com que essa água seja clarinha, a areia branquinha, fininha, e esse clima, né, semiárido, com essa grande variedade de flora e fauna endêmica e o próprio ecossistema endêmico da região, né? Para o público mais leigo, o endemismo é quando ocorre uma espécie ou um ecossistema somente nessa fração e não ocorre, consequentemente, outras frações da região, o que valoriza muito mais a própria região dos lagos. Mas, ô Pimenta, peraí, você disse que aqui, nessa região aí dos lagos, é o único lugar do planeta Terra que tem esse fenômeno? Um dos 6 únicos. Ah, 6 únicos, é mesmo? Quais são os outros lugares? A gente tem na Austrália, tem na Califórnia, tem no Chile, tem no Peru. São poucos lugares que, como mas são raros. No planeta todo, vamos 16 lugares, né? Poxa, maravilha, maravilha. Muito legal isso, né? Nossa. Que aula, hein? Pouca gente sabe, né? Verdade. Ô, Pimenta, uma dúvida. E você trabalhando, estudando, né, com planejamento energético, impactos ambientais, como que você lida, né? Como que porque, assim, são fenômenos, né? A ação do homem, né? Ações negativas, algumas coisas que impactam diretamente, né? Na biologia marinha, né? Como que você trabalha com algum projeto em relação a isso? Já pensou sobre isso? Como que é? São diversos projetos. São diversos projetos que estão envolvidos, é claro, outras universidades aqui no Brasil e no exterior, e também diversos professores e alunos, tanto os nossos aqui como de outras universidades que fazem intercâmbio conosco, né? Na verdade, a gente procura fazer monitoramento diário, sequencial, e esses dados numéricos desses monitoramentos rodam modelos matemáticos avançados que procuram estabelecer, vou dar um exemplo de estoques pesqueiros, que procuram estabelecer cotas de captura para que não se capture mais do que a capacidade de reposição dos estoques naturais, de modo que você mantém aqueles estoques em status saudável, para que não seja extinto, ou que chegue a uma população muito baixa, que não seja mais viável a comercialização. E, no caso, você mantém toda aquela cadeia produtiva setorial pesqueira, né? A própria FAO diz, e comprova, e a gente tem também esse entendimento, que para cada um emprego dentro d'água, de um pescador dentro d'água embarcado, existe 7 outros empregos em terra, relacionados à elétrica, eletrônica, mecânica, reparo, construção naval, venda de apetrechos, óleo diesel, transporte. Então, quando você, não digo exterminar, mas quando você praticamente diminui os estoques de determinada população, seja de camarão, de sardinha, seja de atum, você acaba também impactando toda aquela cadeia produtiva de empregabilidade e de oferta de proteína de alta qualidade e fácil digestibilidade para a população. Isso também se aplica às florestas. Ô, Pimenta, teus alunos já chegaram aí no pedaço, o
Iago Batista, o Breno Berti, o Luiz Marcos, e eu disse que eles podem fazer bastante perguntas aí para você. O Briel Silva. Agora, olha só, eu gostaria de começar a enumerar os problemas dessa região maravilhosa, mas também onde os problemas também pipocam, né? E que eu quero saber como que vocês resolvem esses problemas. Eu não sei, depois você pode dar a ordem que você quiser. Eu tenho aqui uma lista, e aí você vai então, começa falando. você aí. Vai falando aí que eu vou contextualizando a sua lista. Pois é, eu queria o sistema hidrográfico da região, né? O sistema lagunar. Então, eu quero saber quais são os problemas desses dois sistemas. E aí, Laura, e você? Inicialmente, o que você quer futucar aí? Eu queria saber da gestão de pesca dos atuns. Depois queria que ele falasse sobre isso. Tá. Esse tema é um tema que me motiva muito. Eu tenho vários é o tema dele, é o tema. O atum, os atuns, que são várias espécies, eu não vou enumerar aqui os nomes científicos, mas é um grupo, né, de atuns e espécies afins. Eles são peixes altamente migratórios. Então, vou falar só do Oceano Atlântico, norte, sul, leste, oeste. Por ser uma espécie, um grupo de espécies altamente migratórios, não adianta você ter uma legislação nacional, porque ele passa aqui pelo Brasil, depois ele migra, passa lá pela costa da África, depois ele sobe lá pela Europa, depois ele acaba descendo pela América do Norte e volta aqui no Brasil novamente. Então, são espécies altamente migratórias e cosmopolitas. Então, a legislação de gerenciamento sustentável desses estoques, considerando que é um dos peixes de maior valor comercial do mundo e tem um elevado preço de primeira venda, o mundo inteiro come atum. Tem o ômega 3, é um peixe extremamente saudável. Então, a gestão desses estoques, desse grupo de pescado, tem que ser gerido por uma comissão internacional. E existe a ICCAT, eu vou fazer a tradução, a Comissão Internacional para a Conservação dos Atuns e Afins do Oceano Atlântico. Tem sede lá em Madrid, na Europa, e que tem aproximadamente aí uns 120 países que exploram esses estoques. E esses países, como signatários desse acordo internacional, ele tem que definir, através de informação científica comprobatória, o conhecimento dos seus estoques, estabelecer as cotas de captura sustentáveis, a taxa de captura sustentável, e, a partir daí, defender essas cotas de captura nas reuniões internacionais que acontecem anualmente. Quando você captura o atum, você também, incidentalmente, não desejadamente, você captura aves protegidas por lei, albatrozes e petréis, peixes de bico protegidos por lei, o marlin branco, o marlin azul, o peixe-vela, e captura também tartarugas, que são protegidas por lei. Então, você também, como país signatário desse acordo internacional, você tem que desenvolver métodos, processos, artifícios de minimizar essas capturas incidentais junto às capturas de atum. E é o que a gente vem fazendo. Então, nós temos representação no governo federal, representação, cadeira nessa comissão internacional, e defendemos esses interesses do Brasil na manutenção dessa grande cadeia produtiva de oferta de proteína, de qualidade e de empregabilidade, de grande empregabilidade, de modo que a gente procura fazer a gestão sustentável e comprova gerencialmente que o Brasil, como signatário desse acordo internacional, ele vem cumprindo as suas obrigações, porque, caso contrário, o país pode sofrer advertência e até embargos alfandegários de exploração desses peixes capturados, gerando impacto muito significativo
Esse é um exemplo. Ô, Pimenta, deixa eu te interromper um pouquinho. Primeiro que a tua imagem congelou, e depois você dizer que o Brasil está cumprindo, ou vocês estão cumprindo à risca esse tratado, me deixa feliz, porque aqui o Brasil nunca cumpre nada, né? A gente está assistindo aí um descumprimento generalizado aí dos acordos internacionais. Então, pode continuar. Espero que a tua imagem volte a se movimentar. Tá, eu estou me vendo aqui movimentando. Isso depende muito, esse seu ponto de vista aí, né? Existe alguns setores que funcionam melhor, outros piores, e não é só aqui no Brasil, não. Isso a nível mundial tem sido um grande desafio, né? Porque esse modelo hoje de desenvolvimento urbano-industrial, né, que coloca à frente sempre os interesses econômicos em detrimento de um trabalho digno, né, de uma gestão sustentável, de questões sociais relevantes, né? Isso não é um problema só do Brasil, não. Isso é um problema internacional. Eu viajo muito, não só aqui no Brasil, como para o exterior também, e eu percebo esse problema. É claro que existem alguns países que já têm muito mais maturidade nesse sentido, mas que também são muito mais agressivos nessas explorações desses recursos. Então, o que, na verdade, eu entendo que seja preciso, que seja necessário, é que a própria sociedade, né, nós, né, sociedade minoritária a nível de decisão, porque hoje a economia, o poder econômico está na mão de uma minoria, e nós somos a maioria que não tem esse poder econômico, mas se nós nos juntarmos e montarmos um exército de atitudes, e não um exército armado de fuzil, mas de arma em atitudes, que a gente possa fazer escolhas mais sustentáveis, que a gente, ao chegar na frente de uma prateleira, possa escolher produtos que tenham embalagens biodegradáveis, que tenham certificações de origem sustentável daquele produto, a gente vai promover uma grande revolução, que a gente possa também compartilhar bens e produtos, né? Que a gente mude esse modelo de que é muito mais interessante ter o bem do que compartilhar os bens. A gente vai diminuir a pressão sobre os sistemas naturais e a gente vai promover uma grande ruptura e eleger um novo paradigma que vai fazer com que o mundo, né, seja muito mais saudável para a gente e para os nossos entes queridos futuros. Ô, Pimenta, você está dando uma lição aí para todo o Brasil, hein? Porque falar com essa propriedade e com essa tranquilidade, né? Eu acho que está nas nossas mãos qualquer mudança, e essa mudança pode ser pacífica. Então, você é um pacifista e eu te admiro por isso, e parabéns. Você teria ainda que prosseguir naquela pergunta que eu fiz, né? Que ele ainda não dá é verdade. Sistema hidrográfico. Eu queria que depois você falou mas ele pode deixar isso para depois. Pode falar aí, Laura, depois ele responde essa parte. É porque ele falando ali de preservação e tal, né? Eu queria já perguntar um pouquinho sobre o projeto de preservação do albatroz. Os albatrozes, eu tenho aqui uma participação já de longa data. Existe uma base do projeto, existem 6 bases do projeto Albatroz em todo o Brasil, do norte ao sul do Brasil, e existe uma base no Rio de Janeiro que funciona aqui dentro da Universidade Veiga de Almeida, no qual tem uma colaboração. E nós aqui testamos, né, equipamentos que minimizam essas capturas dos albatroz junto à pesca de atum, já que a região aqui dos lagos, a região do Cabo Frio, a zona francamente oceânica, é uma zona de muita ocorrência de atuns. E esses barcos de atum, né, vêm pescar o atum aqui, e o atum tem o mesmo hábito alimentar dos albatrozes, comer lula e sardinha. E os albatrozes, eles têm uma relação com
a unidade de produção, que é a embarcação, é muito íntima, porque ele sabe que ali tem alimento, onde o barco está. Então, na hora de lançar o aparelho de pegar o atum, os albatrozes vão e tentam roubar essa isca e acabam sendo fisgados e acabam sendo presos e, muitas das vezes, vindo a óbito. E nós desenvolvemos o que nós chamamos, e testamos e desenvolvemos, e virou instrução normativa, virou legislação brasileira para esses barcos que pescam atum, que é o Tory Line. Tory é ave em japonês, line é linha em inglês, quer dizer, é uma junção de idiomas, mas, na verdade, é uma rabiola de pipa que você bota no fundo da embarcação, que fica balançando, e na hora que você joga um anzol com a isca do espinhel, o albatroz, aquilo funciona como um espantalho, e o albatroz não vai ali pegar a isca. Você vê que a tecnologia desenvolvida é baratíssima e muito mais criativa do que tecnológica, né? Junto com essa obrigatoriedade de utilizar esse espanta-aves, né, esse storyline, você tem também a obrigatoriedade da largada noturna, que as aves têm menos movimento, tem menos atividade noturna, e um regime de peso para fazer com que esse anzol com a isca afunde mais rápido. Isso tem diminuído significativamente os óbitos, as capturas incidentais dos albatrozes junto à pesca de atum, de modo que a cadeia produtiva setorial pesqueira do atum no Brasil, em Vigo, lá na Espanha, agora no final do ano passado, ganhou um prêmio de sustentabilidade internacional por conta dos trabalhos desenvolvidos por nós aqui. A Tatiana Neves é a coordenadora geral e idealizadora intelectual do Projeto Albatroz, e toda a sua equipe foi contemplada com esse reconhecimento. Então, isso também faz com que eu anteriormente já havia falado, e a Helena frisou muito bem, né, que o Brasil cumpre as suas obrigações no que se refere a essa linha, né, da cadeia produtiva do qual nós estamos envolvidos e participamos. Muito bom, Pimenta. Impressionante como que ações, assim, igual você falou, né? Não muito tecnológica, né? Mas sim criativa, fazem toda a diferença, né? Igual muito tempo atrás, na verdade, uma menina estava vendo um projeto que ela aumentou um pouco o tamanho é tipo um pulsar, assim, né? Do camarão, né? Lá da área dela, uma coisa assim, e aí virou norma. E aí pararam de capturar, né, os animais pequenos, e aí melhorou tudo, né, toda a cadeia. E assim, olha só, né, só mudou uma medida, né, de capturação do animal, e aí tudo faz uma grande diferença, né, para aqueles organismos ali, né, daquele local, né. No caso aí do camarão que você está citando, seguramente um camarão de maior tamanho, né, é um camarão que tem um preço de primeira venda mais alto, e ele seguramente já teve a oportunidade de deixar descendentes. Então, você mantém, né, os estoques em estágio saudável, sustentável, e garante toda aquela cadeia produtiva setorial do camarão, que é importantíssima. O camarão é um outro produto extremamente valoroso, né, e que o mundo inteiro consome. Olha só, eu queria também ler o nome de outros alunos que estão aqui participando: o Briel Silva, Rebeca Dias, o Igor Azeredo e o Washington Oliveira. Boa noite também, galera. E olha só, podem fazer perguntas, inclusive pode falar mal do professor, hein? Está em público, era hora. Aí vai perder ponto. Vai perder ponto. Ninguém fala mal do professor. Perder ponto, eu garanto. Eu sou universitária, eu sou a prova viva de que ninguém fala mal do professor na frente dele. Não, essa turma é muito legal, é uma matéria extremamente assim, interessante, né? Você vê que a nossa matriz curricular aqui colocar uma disciplina com esse título, né? Projeto Integrado de Mapeamento de Áreas de Risco. E a gente está vivendo isso agora aí, né? Agora lá em Petrópolis, tivemos em
na região serrana, em 2011, problemas também. Tivemos esse ano na Bahia problemas de inundações, lá em Angra dos Reis. Então, esses fenômenos meteorológicos estão muito mais intensos e com um tempo muito mais curto de ocorrência. E isso tem trazido desafios enormes aos gestores públicos, aos prefeitos, aos governadores, né? Porque a população acaba sofrendo muito com isso. É claro que muitas das vezes essas áreas são ocupadas não devidamente, mas existe também uma parcela de culpa de todo mundo nisso. E de vez em quando a natureza vai lá e cobra o que foi retirado dela, né? E os resultados têm sido assim, muito dolorido, né? Muito doloroso para toda a população, e depois você tem que recuperar essas áreas que ficam muito mais caras do que promover a gestão adequada da ocupação ordenada do solo, dos serviços de urbanização, dos serviços de coleta de lixo, de oferta de água potável, de qualidade para a população, né? Isso é um grande desafio desse mundo moderno. E eu gostaria de falar mais alguma coisa sobre essa tua matéria aí para eles, como se estivesse dando uma aula em público, envolvendo toda uma comunidade? Essa matéria, ela é obrigatória? É uma matéria obrigatória, né? E eu falei com eles que a gente ia focar em recursos hídricos, em segurança hídrica. Então, se vocês me fizerem algumas perguntas, e a gente pode voltar naquela da Lagoa de Araruama, né? Acho que foi a Helena que falou, ainda não cheguei a responder. Você pode perguntar de novo, Helena, por gentileza? Eu quero saber o sistema lagunar, que é maravilhoso ali, né? Da região dos lagos, como é que, se ele é preservado, como é que ao longo de uma década, por exemplo, da última década, como é que ele vem se comportando, se está havendo uma preservação, enfim, eu quero entender bem esse sistema lagunar, porque eu não entendo nada, eu quero sair daqui entendendo tudo. Ótima pergunta. Nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro 9 bacias hidrográficas. A nossa 6ª bacia hidrográfica é a Lagoa São João, essa que nós estamos inseridos aqui. Ela vai desde a área da Edna lá, que faz parte da nossa diretoria, lá de Saquarema, e vai até Rio das Ostras, passando aqui por todo esse litoral, entre esses 2 pontos que eu citei, né? Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo, Araruama, e pega também aquela área lá de Silva Jardim, Rio Bonito. Minha cidade! Rio Bonito? Silva Jardim. Então, que bom. Tem sofrido muito com as enchentes lá, né? Desse verão agora, de muita chuva. E essa bacia hidrográfica, ela é muito importante, ela tem um reservatório de Juturnaíba, que é o reservatório que abastece toda a região dos lagos de água, e ela tem alguns rios que não são muito caudalosos, como eu falei, por conta do fenômeno da ressurgência, e está inserido nessa bacia hidrográfica a Lagoa de Araruama. A Lagoa de Araruama, na década de 90, ela estava colapsada, ela estava totalmente poluída, e a atividade turística toda impactada, a atividade pesqueira impactada, a atividade salineira impactada, por conta da baixa qualidade de balneabilidade. Ela estava totalmente eutrofizada, supernutrida, totalmente poluída. Houve a criação do Comitê Lagos São João e do Consórcio Intermunicipal Lagos São João, que são os gestores dessa bacia hidrográfica, e houve a privatização dos serviços de água e esgoto, e 2 concessionárias assumiram essa privatização, né? A partir daí começou o aumento e a captação dos efluentes, do tratamento e a devolução deles para o corpo hídrico. E a lagoa, da década de 90 até a década agora de 2020, né? Ela foi, digamos, 85% desse sistema lagunar, que é a maior lagoa hipersalina do mundo, ela está em boas e ótimas condições de balneabilidade. É claro que a gente ainda tem 15% aí que precisam ser melhorados, né? Desses 15%, nós temos 10% que estão
em estágio de melhora significativa, e temos 5% das áreas que ainda precisam melhorar muito. Um exemplo que eu cito aqui é a Praia de Siqueira, em Cabo Frio, tem baixo índice de circulação do corpo hídrico, mas, de uma forma geral, é um exemplo de sucesso de recuperação de um ecossistema lagunar dessa importância turística, industrial e pesqueira, né, para a nossa região. De modo que o comitê e o consórcio estão sendo bem-sucedidos, as concessionárias estão sendo também bem-sucedidas em cumprir os seus acordos, e é claro que a gente nunca está satisfeito, a gente sempre quer melhorar. A gente quer melhorar o sistema de tratamento de esgoto, que é a tempo seco, para a coleta da rede separativa, a gente quer melhorar efetivamente essas áreas que ainda precisam ser dada melhor atenção a ela, esses 15%, que precisam ser melhoradas em muito, mas é um exemplo de sucesso. Se você comparar com os outros comitês do Estado do Rio de Janeiro e a nível nacional, você tem uma ideia. Agora é que a SEDAI foi privatizada, que a gestão da água e esgoto do Estado do Rio de Janeiro, do Grande Rio, deixou de ser estatal e passou a ser privatizada no final do ano passado. Então, seguramente, vai melhorar muito aquele problema lá da Geosmina, lá de Guandu, tudo isso vai poder ser melhor gerenciado, porque vai ser a iniciativa privada que vai ser cobrada e que vai investir obrigatoriamente o que rege no contrato, e vai ter a melhoria do meio ambiente, vai ter a melhoria também da oferta da qualidade de água para a população. Então, a nossa Lagoa de Araruama está em pleno processo de recuperação. É claro que, a nível de mídia, né, a gente nunca vê muita notícia boa na mídia. Então, toda vez que um sistema é melhorado, que uma praia tem melhores condições de balneabilidade, que aparecem espécies bioindicadoras de qualidade, como o cavalo marinho, que há décadas não apareciam na Lagoa de Araruama, agora tem cavalo marinho na Lagoa de Araruama toda. O cavalo marinho é uma espécie extremamente sensível à poluição. Se ela está reabitando a Lagoa de Araruama naturalmente, porque não foi lançado ali, repovoado, é porque a água está boa. A produção pesqueira cresceu significativamente, né? As análises de balneabilidade dizem que 85% das praias lagunares de Araruama, da Lagoa de Araruama, estão em boas e ótimas condições de balneabilidade. Então, os números dizem isso e comprovam. Agora, é claro que existem áreas que precisam melhorar e melhorar muito, né? Então, a gente tem hoje um reservatório de Jutunaíba estável, com segurança hídrica, ofertando água. Para nós que somos mais antigos, Helena, não sei se você lembra, mas a região dos lagos só tinha água em cima de pneu, em cima de caminhão-pipa. Hoje pode faltar água, um pouquinho aqui, outro ali, na alta temporada, por conta da população que chega 5 vezes a ser maior na alta temporada, entre o pico de Ano Novo e Carnaval. É claro que a pandemia deu uma reduzida nisso tudo, mas hoje você tem água praticamente para toda a população de qualidade. Você tem as estações de tratamento de esgoto, você tem como cobrar as concessionárias, e a gente tem visto a recuperação plena da Lagoa de Araruama. Trabalho do comitê, do consórcio e das concessionárias. Eu queria te perguntar, então, Pimenta, se vocês vão levar algum documento para a Clemarge, para essa conferência dessa região, o que vocês vão pontuar nesse documento? Olha, eu fiquei sabendo agora disso. Eu fico feliz que essa primeira reunião é lá em Niterói, minha terra natal, tenho muito carinho por Niterói, mas eu posso levar isso na qualidade de presidente do comitê que eu exerço hoje, para poder ver de que forma que a gente pode participar. A Edna, né, que é sua amiga também, é muito participativa nisso tudo, muito atuante. Eu acho que, através dela, a gente tem um viés muito forte de chegar a essa conferência. Olha, eu vou me inteirar melhor disso tudo e vou conversar com a Edna sobre essa possibilidade, mas com o maior prazer. Muito bom. Agora, olha só, já que você falou de Niterói, eu sei que você é daqui, eu também sou. E aí eu tenho que puxar um pouquinho a brasa para a minha sardinha, porque, veja bem, está havendo uma
eles estão querendo fazer passar uma legislação sobre gabarito, aumentar os gabaritos em regiões que não deveria, isso não deveria acontecer, porque regiões assim fundamentais e que não teria condição de aumentar indiscriminadamente esses gabaritos. Aqui, por exemplo, na região oceânica, não sei se você se lembra. Quanto tempo você saiu daqui? Conheço. Não, eu estou sempre em Niterói, ainda tenho casa em Niterói. Pois é, diversos então parentes a gente morando tinha lá. que levar. E quarta-feira vai ter talvez uma assembleia lá na Câmara dos Vereadores para fazer passar de qualquer jeito, porque, na realidade, havia um roteiro programado e parece que eles estão atropelando esse roteiro para a toque de caixa. Sabe como é que é essa história de fazer passar projetos assim, sem estar bem amadurecido? Se a população está aceitando, a população reagindo, você entende como é que é isso? Então, mobilização social. Mobilização social, Ministério Público, né? Processos de legitimação da sociedade. Se a sociedade não participar, se calar, vai ser atropelada. Mas a sociedade está tentando. Aqui, por exemplo, tem dois, aqui na região aqui de Piratininga, tem dois movimentos, tem mais, mas eu conheço dois, é o SOS Lagoa e tem Para Sempre Lagoa. Então, esses dois movimentos estão se mexendo, e muito, e outra coisa também, eles estão querendo vender terrenos e construir prédios em região que já se fez um estudo a pedido desse próprio prefeito atual, quando ele era secretário, acho que do Meio Ambiente, e foi dito que no caso do aquecimento, aliás, no caso não, com o aquecimento solar, essas regiões vão ser alagadas. Então, eles estão querendo construir empreendimentos imobiliários, fazer empreendimentos imobiliários em locais que já se sabe, a pedido deles próprios, de estudos, que ali vai ser afetado futuramente, daqui a 5 anos, sei lá quantos anos. Não tenho essa ideia assim na cabeça agora, esses números. Mas, enfim, depois até eu queria que você falasse alguma coisa sobre esse aquecimento solar, como é que você vê essa questão? A mobilização social, né? Se a sociedade não se mobilizar, o poder econômico, né? Esse modelo que eu citei no início aí da fala, né? Que preconiza a produção e estimula o consumo infinito e que concentra o poder econômico na mão de pouca gente, que é dominador, e nós somos a maioria dominada. Se nós não nos mobilizarmos com atitudes, né? E isso tudo vai ser atropelado, não há dúvida. E o preço está sendo pago aí, né? O preço é pago. O mar avançando na costa, as regiões urbanas impermeáveis sendo inundadas por fenômenos climáticos de chuvas intensas, trazendo prejuízos enormes para todo mundo, um custo elevadíssimo social, econômico e ambiental. Então, a mobilização é fundamental. Se não for dessa forma, se não se buscar os representantes da Câmara de Vereadores, do Legislativo, que possam estar sensíveis a essas questões, e se as organizações não governamentais também não se mobilizarem, e isso tudo é um embate jurídico. Não adianta ficar ali batendo panela, até ajuda, né? Não adianta juntar um monte de gente ali para se manifestar, mas se não tiver um bom encaminhamento jurídico, as coisas vão acontecendo do modo que não é o que nós desejamos majoritariamente. Olha só, antes da gente passar para outra questão, eu queria pedir a Cris, porque a gente falou sobre os albatrozes, e eu catei umas imagens lindas para a gente colocar no site. Eu queria que ela mostrasse aí para todo mundo ver. Olha, Cris. Estou aqui. São albatrozes, realmente. Existe muita confusão da população aí entre gaivotão e albatroz.
Esse aí é um cortejo de um macho e uma fêmea no ninho, né, o filhote no ninho. Eles fazem esse cortejo, depois um deles vai para o mar, passa dias no mar, depois volta, alimenta o filhote, o outro sai. É uma ave de 3 metros de envergadura, está aí alimentando o Ai, que filhote. linda. Essa Esse foto é é o maravilhosa. albatroz de sobrancelha negra. Olha, São aves extremamente sensíveis, praticamente monogâmicas, que botam o primeiro ovo com 10 anos, botam um ovo de 2 em 2 anos. Então, são populações bem sensíveis. muito lindo, Belíssimo esse hein? aí também, sobrancelha negra. Eles basicamente não batem a asa, porque a envergadura é muito grande. Então, eles abrem a asa e ficam planando, rodando o mundo inteiro no hemisfério sul, né? E, eventualmente, eles chegam aqui em Cabo Frio, principalmente no inverno, que venta mais, procurando a sardinha e a lula. Olha, eu prometo nunca mais reclamar do vento de Cabo Frio, hein? Estou vendo que esse vento é muito, muito importante. É o nosso Então, ar-condicionado, né? claro, não precisa de ar-condicionado. E aí, Laura, você quer fazer alguma pergunta? Laura, está me ouvindo? Oi, estava travando aqui. Eu queria É. perguntar para o Pimenta, não é uma pergunta, né? Eu queria que ele falasse um pouco mais sobre o Comitê de Bacias Hidrográficas. O que faz um Comitê de Bacias Hidrográficas? Qual o objetivo e os desafios também que são encontrados? É muito boa pergunta, e a gente volta aí ao foco da aula dos meus alunos, né? Que esse é o tema que depois eles vão fazer um relatório para mim. O comitê, o consórcio é representado pelos prefeitos dos 15 municípios aqui dessa nossa 6ª bacia hidrográfica, né? E o comitê é representado pelo poder público, pelos usuários, pelas universidades e pelas organizações não governamentais. Então, o comitê ele recebe recursos anualmente da outorga de água. E esses recursos são aplicados 70% em saneamento, 30% em outros projetos, revegetação, reflorestamento, educação ambiental, dentre outros, né? Então, o comitê ele tem uma plenária, envolvendo aí aproximadamente 50 membros dos 3 setores, né? E essa plenária junta todo mundo, mas ele tem as câmaras técnicas de saneamento, de monitoramento, de educação ambiental, de gerenciamento costeiro. E ele tem também, abaixo das câmaras técnicas, os grupos de trabalho da juventude. Então, esses grupos de trabalho se reúnem, deliberam, aprovam projetos, passam para as câmaras técnicas, que deliberam, aprovam projetos e contextualizam, e esses projetos aprovados nos grupos de trabalho, nas câmaras técnicas, vão para as plenárias. E, uma vez aprovado, né, a Secretaria Executiva faz a planilha orçamentária, vê o recurso que tem e aloca esse recurso. E o consórcio, que hoje é presidido pelo prefeito de São Pedro da Aldeia e vice-presidido pelo prefeito de Cabo Frio, fiscalizam, junto com o Ministério Público e o órgão estadual de meio ambiente, a aplicação desses recursos. Então, é bem interessante. O nosso comitê ele tem uma representatividade muito boa quando a gente participa dos encontros nacionais de comitês de bacias hidrográficas. Vai ter um agora em agosto, lá em Foz do Iguaçu, onde todos os comitês de todos os países, de todos os estados do Brasil estão presentes. A gente percebe na relação de construção social e em envolvimento e troca de experiência com os outros comitês, que o nosso comitê é muito bem visto e é um exemplo para outros comitês, o que nos deixa muito feliz, né? Então, ele é uma ferramenta poderosa, porque ele tem recursos, não são muitos, mas tem recursos, e ele, agindo sensatamente,
né, com segurança jurídica, com participação efetiva, ele traz muitos ganhos. E é o que efetivamente a gente vem tendo aqui para a região dos lagos. A recuperação da Lagoa de Araruama, né, a manutenção da segurança hídrica do nosso reservatório de abastecimento de água, que é o reservatório de Jutunaíba. Então, ele é muito interessante, e eu aqui convoco as pessoas que não têm muito conhecimento das suas obrigatoriedades, da sua participação, da sua atuação, que venha participar. Se você tem uma ONG, se você tem uma empresa, se você tem uma universidade, se você é de uma prefeitura, que você procure se informar, que você procure pedir um assento nessa plenária para que você possa participar e discutir a gestão e a segurança hídrica da sua região geográfica. Agora, o Pimenta, não é a sua região, mas aquela região lá de Volta Redonda, os rejeitos da siderúrgica, né, estão aumentando cada dia mais, hoje já é quase que uma montanha, e dá defeito. Vocês não exigem uma solução para aquele caso? Você não acha que é um caso da maior importância e de extremo perigo, não? Olha, eu me abstenho de opinar porque eu não conheço a realidade, né? Eu posso fazer uma analogia com a daqui. Desculpe. Nós aqui não temos indústrias poluidoras muito impactantes, indústrias químicas. A nossa principal indústria aqui é a do turismo, né? Mas nós temos uma população grande aqui, em todos esses municípios da região dos lagos, e todo mundo, fisiologicamente, funcionalmente, organicamente, individualmente, nós geramos subprodutos, né? Que são subprodutos do banheiro e subprodutos da cozinha, digamos assim, os restaurantes, né? Enfim, toda a cadeia produtiva geradora de trabalho, emprego e renda aqui da nossa região dos lagos, ela gera subproduto, que é o resíduo sólido, que é o lixo, que vai para aterro sanitário. Nós aqui temos o privilégio de ter um aterro sanitário, que funciona em São Pedro da Aldeia, que atende a 12 municípios da região dos lagos, mas muitos municípios não têm aterro sanitário e jogam a céu aberto, né? Nós geramos também muito efluentes líquidos, que a população conhece como esgoto, que é subproduto das nossas atividades de higiene funcional, enfim. E esse esgoto não é tratado? São tratados, é claro, por isso que a lagoa está recuperada, né? Então, todos esses efluentes vão para as estações de tratamento de esgoto e, uma vez tratados, eles são devolvidos ao corpo hídrico. Certo. Né? Porque não existe outra maneira. Ou você joga o esgoto para o céu, que é impossível, né? Ou você devolve ele para o próprio corpo hídrico, que é o que se faz através de emissário submarino, de transposição para revitalizar rios, porque uma vez tratado, ele sai da estação de tratamento em boas condições de ser devolvido. E aí existe a necessidade de operação e fiscalização, né, da população, do comitê, do consórcio, da sociedade, do Ministério Público, do Estado, das ONGs, em que essas estações de tratamento de efluentes funcionem adequadamente, seja a nível primário, secundário e terciário. Então, esse é o papel da sociedade, da população. Isso também cabe para o resíduo atmosférico, né? Porque a população humana ela gera esses subprodutos e isso precisa ser adequadamente acondicionado de alguma forma. O maior problema hoje da humanidade, né, e do planeta é que a população humana é a única população do planeta que só cresce. Toda a população, né, retirando o Homo sapiens, a população humana, né, ela cresce, cresce, cresce,
porque tem potencial biótico. Chega um determinado momento que o potencial biótico começa a diminuir e vem a resistência ambiental. Então, aquela população flutua, ela cresce e diminui, e se mantém numa média estável. A população humana não, ela só cresce. Ela só cresce por causa do nosso coeficiente intelectual, por causa da medicina, por causa da informação, por causa da higiene, né? E essa população que só cresce assustadoramente e consome mais do que a capacidade de reposição dos serviços ecossistêmicos do planeta, tem gerado muito lixo atmosférico, hídrico, sólido, né? Então, o que a gente hoje vê, né, é que todos os serviços ecossistêmicos que a humanidade retira do planeta, em um ano, o planeta está demorando 1 ano e meio para repor. Então, se a gente comparar com o salário, a gente está gastando mais do que a gente ganha. Isso lá na frente vai estourar. Se a gente comparar, o Brasil precisa de 3 planetas com a pegada ecológica dele, os Estados Unidos precisa de 5 planetas, né? Então, na média mundial, o que se retira, a humanidade retira da natureza, a natureza está demorando 1 ano e meio para repor. O que a gente retira em 1 ano, demora 1 ano e meio para repor. Isso na média mundial. Mas existem países aí que precisam de mais de 1 planeta, 2, 3, 5 planetas para poder manter a sua pegada ecológica. Isso lá na frente não vai dar certo. Por isso que eu falei anteriormente, falei logo no início, né, que a gente precisa montar um exército de atitudes para a gente mudar, promover essa ruptura e eleger um novo paradigma, mais humanizador, mais respeitador com toda e qualquer forma de vida e, principalmente, né, respeitando os limites dos sistemas naturais. Muito bem. Olha só, nosso programa já está chegando ao final e eu quero saber da Laura se ela tem mais perguntas a fazer, mas antes dela ir pensando aí, eu queria fazer uma pergunta aí para o Pimenta. Quando ele foi superintendente do IBAMA, o que ele gostaria de apontar durante esse período e o que era importante, o que é importante o IBAMA ter sempre presente, evidentemente que dependendo da região, claro. Você foi superintendente do IBAMA aí nessa região dos lagos, não é? Da região dos lagos. Mas, se você quiser também falar de modo geral, abrangente, do país todo, esteja à vontade. Eu vou me limitar à região aqui que eu atuei. Quando eu era superintendente do IBAMA aqui regional, o IBAMA ele fiscalizava e fazia fomento e extensão. Mundialmente isso não existe, que dê certo. Tanto é que ele depois mudou, né? O IBAMA ficou com a fiscalização e o CMBio foi uma fração do IBAMA que foi para fazer extensão e gestão de unidades de conservação. Você não pode fazer gestão e extensão fiscalizando, isso não dá certo. Você não tem credibilidade, a população desconfia de você. Mas na minha época era assim. Mesmo assim, eu optei pela área técnica, que é o meu principal perfil, né? Na minha gestão, nós criamos a Lei de Ordenamento Pesqueiro para a Lagoa de Araruama, criamos o Parque Nacional de Jurubatiba e criamos a Reserva Extrativista Pesqueira de Arraial do Cabo. Eu me sinto muito honrado de ter sido, né, o comandante, o gestor, dentro da minha área geográfica de gestão do IBAMA, de ter gerido e ter coordenado essas 3 grandes ações que hoje são realidades, entre outras que ficaram pelo caminho. Mas essas 3 me chamam muito a atenção e eu tenho muito orgulho de falar. Então, pode falar sobre cada uma delas, por favor. O Parque Nacional de Jurubatiba é a garantia de manutenção de uma grande reserva de restinga, que pega lá de Quissamã e vai até Macaé. Todas aquelas espécies vegetais e animais, né, estão isentas de qualquer especulação imobiliária. Se eu for valorar isso, eu acho que isso é imensurável. A Lagoa de Araruama hoje pulsa, né? E o setor pesqueiro lagunar de Araruama ele está em plena expansão. O setor lagunar de Araruama ele movimenta aproximadamente
quase 20 milhões de reais por ano, envolvendo aproximadamente aí 2.000 pescadores, que oferta proteína de fácil digestibilidade através das carapebas, perumbebas, parati, tainha, camarão, para toda a população do entorno da Lagoa de Araruama. E é muito importante a manutenção de tudo isso. E o outro é a Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo, a primeira reserva extrativista marinha do Brasil, que garante a manutenção das populações tradicionais de Arraial do Cabo, pesqueira, em detrimento do avanço que era avassalador da pesca industrial sobre aquela população artesanal. Isso envolve todo a cultura imaterial de pescadores, das histórias, além da manutenção também de toda esse setor pesqueiro artesanal de Arraial do Cabo, que é extremamente lindo, né? E pessoas de grande hombridade e muito trabalhadora e respeitadora. E aí, Laura? Tem a pergunta? Eu ia perguntar justamente sobre isso, sobre a reserva extrativista marinha, né? Que para mim confesso que é uma novidade, né? E logo aqui em Arraial do Cabo, né? Tão próximo, né? Achei muito legal. Era sobre isso que eu ia perguntar, justamente. Ela hoje é gerida pelo ICMBio, né? Então, ela é muito bem gerida. E Arraial do Cabo é a pérola, né, da região aqui. As praias mais bonitas da região dos lagos estão em Arraial do Cabo, um povo hospitaleiro, um povo com uma cultura tradicional e material, assim, riquíssima, um lugar belíssimo. Realmente. Então, chegamos ao fim, né, Helena? Peraí, eu quero perguntar pena. aí, eu vou falar o nome, porque senão ninguém se manifesta. Washington Oliveira, você quer fazer uma pergunta? Estou esperando a sua pergunta aí para o teu professor. E também falei com um rapaz, vou falar com a Natália Duarte. Também gostaria de, antes do encerramento do programa, que vocês fizessem uma pergunta aí para o professor. Senão, vou dizer, poxa, esses alunos não gostam de perguntar nada. Aluno tem que ser perguntador. Estou aguardando, hein? Será que eles estão com vergonha? Eles, em sala de aula, eles conversam muito comigo. A gente contextualiza. É uma aula de sexta-feira, no primeiro tempo da noite, né? Mas é uma turma muito legal. E a universidade aqui ela é um exemplo, né? Ela tem uma avaliação do MEC, a melhor avaliação da universidade privada do Estado do Rio de Janeiro. A gente tem muito orgulho disso. E nós aqui primamos por um projeto pedagógico muito sólido, né? Nós trabalhamos também com diversas disciplinas no modo virtual, temos cursos 100% no modo de ensino à distância e os cursos no modo presencial, obrigatoriamente, tem disciplinas no modo virtual também, de modo que a gente, além de formar profissionais de grande qualidade, nós também trabalhamos muito com iniciação científica, pesquisa e extensão, o que traz maturidade acadêmica e fortalecimento mental para essa garotada que vai estar fazendo com que o nosso país se desenvolva, o nosso estado, a nossa região no futuro, né? E os nossos programas de iniciação científica, pesquisa e extensão estão sempre alocados em buscar soluções para problemas da sociedade ou da região geográfica em que a universidade está inserida. Agora, uma outra pergunta também que eu não posso deixar de formular é se vocês têm algum projeto direcionado às escolas públicas, primeiro, segundo grau, não importa, ou até desde o jardim da infância, porque eu acho fundamental que essa mentalidade ecológica comece nas escolas. Eu, particularmente, coordeno um programa aqui que a gente intitula de Projeto Imersão, que é uma parceria das concessionárias de águas e esgoto aqui da região com a universidade, que faz o monitoramento dos corpos hídricos, pega os lodos ativados da estação de tratamento de esgoto e desenvolve programas de pesquisa para a confecção de bloquetes
para pavimentação urbana e construção civil e para substrato de revegetação de áreas degradadas. Desenvolve programas também de levantamento de bioindicadores de qualidade ambiental de corpos hídricos, e nós vamos às escolas e recebemos as escolas no programa que nós intitulamos aqui de Vivenciando, que nós recebemos regularmente escolas da rede pública e da rede privada que visitam a universidade e participam de alguns ensaios dessas pesquisas que eu acabei de falar aqui, para poder despertar nesses futuros universitários o interesse de manutenção de seus estudos e de pesquisa, ciência e extensão. Eu sou monitora de extensão rural na minha faculdade. Aí, tá vendo? Não é à toa que você está aí, né? Isso Pois sempre é. dá muito certo. Isso sempre dá muito certo. Agora, olha, o Washington Oliveira. Washington, não acredito. Ele disse que online ele fica com vergonha. Então, deixa eu abraço, presencial. Então, olha, não fazem pergunta, porque, olha, eu estou querendo derrubar essas barreiras. Eu comecei a falar isso desde o início. Olha, ontem eu entrevistei uma escritora, então a gente estava falando exatamente sobre isso. E essa coragem que a gente tem que ter, sabe? Por exemplo, a Laura, eu falei, olha, você vai fazer um programa comigo, porque a gente estava lá na organização da Clemarge, né, no setor de divulgação, eu falei, vamos criar um programa e você vai fazer o programa comigo. Ela não tinha experiência nenhuma para entrevistar, nada disso. Olha como ela está aí, tão à vontade, a terceira entrevista dela, não é, Laura? Verdade. É uma jovem aí promissora. Pois é. Quer dizer, tem que sair brigando, assim, né? Se quiser apanhar, pode apanhar, não tem importância. Mas a gente tem que ter essa coragem, né? Ninguém vai rir de ninguém, não, porque a gente erra, e errar faz parte. Eu não tenho medo de errar. Às vezes eu falo umas besteiras aí, estou distraída, falo umas besteiras. Tá certo, está tudo certo. O que não pode é se ausentar, é se omitir. Agora, outra coisa aí para essa garotada é que no dia 29 vai ser o ato público lá no Rio. E a gente quer dizer, vai ser no Rio de Janeiro, mas a Clemarge é um movimento, é uma conferência, é um movimento ecológico de todo o estado do Rio de Janeiro. Eu disse, como nós vamos mobilizar o estado do Rio de Janeiro? Por isso que eu faço questão de sair entrevistando gente lá perto de Volta Redonda, Pinheiral, aqui aí na região dos Lagos. Eu quero ir para Friburgo, quero ir para todo lugar, online, mas quero ir, entendeu? E trazer esse pessoal. Vocês vejam como vocês podem alocar aí uma Kombi, uma coisa. Venham aqui pela manhã, voltam à noite, não sei como, ou se precisar de arrumar local para dormir, a gente tem que providenciar. Enfim, vocês têm que se agitar e nos agitar também, o pessoal da Clemarge que está organizando. Porque se todo mundo se omitir, a Clemarge também, sabe, fica naquela pasmaceira. Então, a gente, para que não haja um movimento inócuo, né, e contraditório aos objetivos, é todo mundo se manifestar e dizer, eu quero, tá bom? Então, com isso, acho que eu já passei meu recado, não é, Laura? Agora tem um outro recado, que é o seguinte, todo mundo também tem preguiça de fazer uma coisinha tão simples, que é se inscrever, por exemplo, no canal. Aí o nosso canal não vai para frente, porque ninguém se inscreve. Acaba o programa, ninguém se inscreveu, as pessoas têm preguiça de botar um xizinho lá para se inscrever, um negócio simplésimo. Então, estou pedindo aí a todos os seus alunos, viu, Pimenta? Senão você leva uma pimenta malagueta lá e põe no olho da turma, hein? Se eles não se inscreverem na Taba TV. E vocês podem, a Taba TV nossa, é de todo mundo. É para socializar a Taba TV, para ter a participação coletiva, certo?
Então, acho que eu já falei bastante, né? Chega de falar por hoje. Então, uma boa noite para vocês. E boa aí, noite, muito obrigada, Eduardo, por participar aqui de hoje. Pimenta! Pimenta! Foi um prazer, aprendi muito com você, com sua aula, foi muito incrível. Descobri coisas assim, em 1 hora que eu não sabia a vida toda. Também não tem muito tempo de vida, mas mesmo assim, né? Foi muito bom. Foi uma aula mesmo. Foi um prazer. Muito obrigada, Pimenta. Eu que agradeço a oportunidade. Pimenta, né? Se despediu da gente. E de divulgar a ciência, né? Divulgar o que a gente faz e de poder estimulá-los, a todos os participantes aqui, a montar essa grande frente de ação com atitudes para que a gente possa fazer com que o futuro seja melhor para todos nós. Obrigado aí pela oportunidade, pelo convite.